Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Valdir e na aula de hoje sobre fórmulas para arcos metálicos, nós vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente de 67,5 graus. Qual quadrante está o 67,5? Isso, no primeiro quadrante. Como ele está no primeiro quadrante, o seno é positivo, o cosseno é positivo e a tangente é positiva. Beleza? Então, o sinal na frente da raiz será todo mais. Aqui que você decide qual é o sinal da sua raiz. Nesse caso, pessoal, nós temos que calcular o seno de 67,5 primeiro. Vamos calcular? Nós sabemos que o ângulo de 67,5 nada mais é que o 135 dividido por 2. E o 135, a gente sabe que ele está no segundo quadrante, é 180 menos 135, que dá 45 graus. Então, a gente vai usar a simetria do ângulo de 45 graus no segundo quadrante para calcular esse exercício. Beleza? Então, nós sabemos que a fórmula do cosseno é a raiz, só que dentro da raiz tem um sinal de menos. Vai ficar 1 menos o cosseno de 135 sobre 2. Né? Nós tiramos a raiz disso. O mais aqui, lembra que eu comentei, porque o 67,5 está no primeiro quadrante. Vou fazer a substituição. O cosseno de 135 graus, eu sei que ele é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Só que, como o cosseno está no segundo quadrante, o cosseno no segundo quadrante, qual é o sinal dele? Isso, negativo. Vai ficar assim, ó. O cosseno de 135 graus, ele é menos raiz de 2 sobre 2. Aqui colocou 1, menos raiz de 2 sobre 2, sobre o 2. Beleza? Faço o jogo de sinal. Menos com menos, mais. E nós vamos ter isso aqui, ó. Porém, eu já vou tirar o mínimo. Lembra que existe um macetezinho? Como é o 2 aqui, e aqui é 1, embaixo disso aqui, o mínimo é 2. Então, eu já faço 2 vezes 1, e vai ficar 2 mais raiz de 2 sobre 2. Beleza? Nós vamos ter isso aqui, ó. 2 mais raiz de 2 sobre 2, e esse 2 eu copiei embaixo. Divisão de fração. Copia a primeira, inverto a segunda. Então, eu copiei o 2 mais raiz de 2 sobre 2 e inverti o 2 sobre 1. Ficou 1 sobre 2. Beleza? Agora eu multiplico 1 vezes 2, 1 vezes raiz de 2. E 2 vezes 2. Vai ficar assim, ó. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E 2 vezes 2, que é 4. Agora, pessoal, eu tiro a raiz do que dá para tirar. Como aqui é uma adição, eu não posso tirar a raiz separada. Mesmo que aqui fosse um número que, esse número fosse um 4. 4 eu sei raiz. Não, mas não posso. Por quê? Porque tem um mais aqui em cima. Então, aqui vai prevalecer a raiz. E aqui embaixo eu vou tirar a raiz de 4, que é 2. E nesse caso, nós temos que o seno de 67,5 é raiz quadrada de 2 mais raiz de 2, tudo isso sobre 2. Beleza, pessoal? Esse é o seno. Agora, a gente vai calcular o cosseno. Vamos lá. Da mesma forma, o que vai mudar no cosseno? Em vez de ser menos aqui, vai ser, aqui no meio, mais. Vai ficar assim, ó. De novo, é o cosseno de 135 dividido por 2. Isso vai mudar aqui nada. Isso vai ser mais cosseno de 135. Também o 67,5 é primeiro quadrante, por isso aqui é mais. O cosseno no primeiro quadrante também é positivo. O cosseno de 135 a gente já falou que é menos raiz de 2 sobre 2. Só vai substituir aqui. Tem aqui tudo igual. Aí nós sabemos que mais com menos vai ser menos, e o 2 vai multiplicar esse número 1 aqui. Vai ficar 2 menos raiz de 2 sobre 2. Beleza? E esse 2 de baixo a gente copiou. Lembra? Divisão de fração, copia a primeira e inverta a segunda. Ficou 2 menos raiz de 2 sobre 2, vezes o 2 sobre 1 vira meio. Agora eu multiplico 1 vezes 2, 1 vezes raiz de 2, e 2 vezes 2. Nós temos, com isso, pessoal, que aqui em cima deu uma raiz, 2 menos raiz de 2, e 2 vezes 2, que é 4. 1 vezes 2 é 2, e 1 vezes raiz de 2 é 1 raiz de 2, que está aqui. Esse número de cima eu não consigo tirar a raiz, e o raiz de 4 é 2. Com isso, pessoal, encontrei a solução do meu cosseno. Beleza, pessoal? Eu vou fazer uma aula separada sobre tangente, porque
Essa aula sobre seno e cosseno eu vou dar mais um exemplo de como calcular isso aí utilizando aquela outra relação, beleza? Então, o próximo exemplo que a gente vai ter vai ser do cálculo da tangente, mas a gente vai ter um exemplo de como calcular esse seno e esse cosseno de forma separada, beleza? De outra forma.